Boa noite. Bem-vindos para mais um programa Centros aqui na TV Univates. Hoje o nosso programa vai abordar os 10 anos do curso de design aqui na Univates, logo após a abertura do programa. Muito bem, nosso programa Centros de hoje começa e para falar sobre os 10 anos do curso de design aqui na Univates, temos conosco o professor Rodrigo Brode, que é coordenador do curso de design, também a Josiane da Costa Schmidt, que é diplomada, portanto formada no curso de design e hoje é professora do curso de design de moda, também a professora Elisete Kreutz, que é professora então do curso de design, e o Daniel Valérios, que é diplomado no curso de design e também dá aulas aí no curso técnico de comunicação visual. É isso? Ok, vamos lá. Design. Acho que temos aí um pequeno desafio que é fazer um conceito introdutório, né? Um pouquinho, um embasamento aí para a gente ver o que é que o design representa hoje na sociedade para depois a gente ir para o processo de formação. Professor Rodrigo, vamos fazer esse chão comum aí. O que é o design hoje em dia na nossa sociedade? Tudo. Bem, Sandro, eu diria que acho que é muito do que as pessoas imaginam dele, mas também muito mais, né? E a gente, na verdade, a gente enfrenta, assim... todas as pessoas conhecem o termo, já ouviram falar, utilizam no seu cotidiano, utilizam para se referir às situações que vivem, aos produtos que possuem. Mas, de modo geral, a gente percebe que ainda há, e é natural, porque é o que é mais visível, né? É um entendimento do design relacionado aos aspectos estéticos das coisas, né? A gente comenta quando tem um carro diferenciado com um design arrojado, né? Ou mesmo quando a gente vê um produto gráfico, né? A gente também, se aquilo se sobressai de alguma forma, a gente também costuma comentar que interessante, né? Esse design, etc. Mas, na verdade, o design ele tem muito mais a ver com a forma como as coisas funcionam, né? Então, alguns autores e, enfim, alguns designers que costumam se referir que o bom design mesmo é invisível, né? Porque é aquele que a gente percebe e a gente usa e a gente não percebe que é design. Né? Um clipe de papel, um prendedor de roupa, né? E é um pouco disso do que a gente vem trabalhando. E no contexto assim contemporâneo, eu acho que o design tem uma contribuição muito grande com um aspecto que a gente tem trabalhado muito, que é com a ideia de transformação, né? Da mesma forma que ele transforma uma atividade que, a partir de ideias e projetos, transforma a matéria-prima, enfim, materiais em produtos gráficos, em produtos visuais, multimídia, ele, ao mesmo tempo, ele faz essa transformação nesse sentido e, ao mesmo tempo, ele traz contextos para a vida das pessoas que efetivamente trazem algum tipo de transformação, né? Em alguns casos, se a gente pensar no design voltado aos produtos industriais de venda, né? Em alguns casos a gente pode até fazer uma crítica em relação ao consumo, se essa transformação é positiva ou não é. Mas a gente tem muito trabalho voltado para tecnologias voltadas a realmente pensar no bem das pessoas, né? Então, realmente criar produtos e objetos e interfaces de informação que realmente tragam um benefício ou facilitem a vida das pessoas de alguma forma. Então, o design, assim, no contexto do curso, ele tá realmente intrinsecamente relacionado com a questão de transformação, né? Essa questão de transformação, e também com o fato de criar, de trazer coisas e solucionar problemas, né? De efetivamente atuar na solução de problemas, fazendo a interface com outras áreas, mas sendo possivelmente aquela área que consegue agregar, né? A engenharia, agregar em ciências sociais, agregar tecnologia, antropologia, psicologia, para realmente fazer produtos e produtos gráficos e produtos materiais ou produtos imateriais, como a gente tem hoje nos smartphones e outros dispositivos, mas que efetivamente atendem o ser humano, né, para solucionar algum tipo de problema, ou trazer algum tipo de benefício. Bom, da sua fala, vou tentar fazer aqui o que eu extraí.
Importante, então, não só ficar no aspecto estético, que seria a primeira percepção, mas a questão da transformação, sim, a questão da funcionalidade, tem que ter uma funcionalidade, questão de novos materiais, né? Novos usos, né? Novas formas, quem sabe, e também, acho que muito importante essa sua última ideia, do quanto o design precisa estar integrado com outras culturas, outras ciências, outras áreas, outras ênfases, porque ela traz resposta para problemas que estão no todo, né? Não vive por conta... É um pouquinho semelhante à comunicação. Sim. Comunicação, e aí Sim. a gente vai mais adiante falar um pouquinho dessa proximidade de design e comunicação. Quer dizer, são muitas palavras que precisam ser jogadas para dentro desse conceito, além da estética, é isso? Sim, com certeza. Perfeito. Outros olhares, acho que é importante aí, por favor. Eu acho que é importante salientar que, além da questão estética e da questão funcional, a questão simbólica é muito importante no design, né? E é através desse olhar do simbolismo, dos signos, que o designer ele precisa trabalhar atualmente, né? Para aí sim promover o bem-estar das pessoas, criar esse desejo, criar essa interação de uma forma melhor. Certo. Ok. Sandra, eu acho, como o Rodrigo e a Josi falaram, o design, além desse caráter transformador, ele tem um caráter facilitador, né, da nossa vida no dia a dia. Por exemplo, são problemas, acho que o Rodrigo colocou isso bem, problemas que a gente sequer imaginava que tinha, quando vê se ver resolvido, sabe, por um dispositivo, por um mecanismo que o designer inventou, solucionou, e daí um problema que a princípio não existia, todo mundo quer ter a solução na mão, né? Certo. Por exemplo, quando a Apple lançou, não sei se dá para dizer. Pode, por favor. Quando a Apple lançou o iPhone, né, o smartphone, não existia ainda. De uma hora para outra, todos queriam ter, né? Então, eu acho que isso está bem relacionado com a função do designer, né? Entender o meio que ele vive, entender os problemas, a situação e resolver de uma maneira elegante, estética, com os signos, que nem a Josi falou. E, enfim, ser esse facilitador da nossa vida, né? Perfeito. Eu acho que esse é o principal papel do designer, transformar e resolver o problema de uma maneira elegante. Ok. Professor Lisete, também a sua fala. Como já foi falado bastante coisa aqui a respeito do design, então essa questão dela transformar, de ter uma função, de melhorar a vida das pessoas, de ser simbólico, não? Mas também a questão emocional que o design proporciona. Então, não só seguir a função, né, Josi, como foi o teu trabalho de conclusão, mas também essa função emocional que o design pode trazer e provocar. Então, atende às questões funcionais, como disse o Daniel, mas quando lança algo extremamente diferente, uma estética diferente, ele também está provocando, né, essa questão emocional dos públicos. E que é o que vai atrair mesmo, né? Então tem que ter as questões técnicas bem resolvidas, simbólicas também, semânticas, mas também essa forma de persuadir o público, de fazer com que ele interaja com o objeto, com, ou seja lá o que for que o designer, né, criou. Né? E também uma outra questão importante é que ele sempre vai estar contextualizado. Então hoje as nossas preocupações com sustentabilidade, com questões ecológicas, etc., ou mesmo emocionais, o design também vai buscar isso. Né? Então, se vai projetar um determinado produto, já tem que projetar como é que ele vai ser descartado, como é que ele vai ser, depois de utilizado, como é que vão as partes que compõem esse produto, como é que vão ser reaproveitadas. Né? Então, inúmeras coisas, né, que na área do design tem que ser levado em consideração. E mais ainda está a preocupação de como o design vai estar dentro das empresas. Né? Já falamos empresas com design, empresas sem design, em que nível vai estar isso? Porque o design também é uma questão de projetar, pensar as coisas, colocar e fazer saírem da ideia para a materialidade mesmo. Né? Então o design é todo esse conjunto de ações, né, que os profissionais pretendem fazer e fazem. Confesso a vocês que eu sempre achei que o super-homem estava na profissão correta. Quando a gente olha a televisão, ele é jornalista, né? Porque essa questão de transformar o mundo... Mas se ele fosse um designer, ele também estaria muito bem posto, né? Porque o desafio de vocês não é pequeno, né? A gente falou aqui, eu acho que pelo menos uns 10 olhares que tem que estar se complementando na hora de pensar no design.
E aí, professor Rodrigo, lhe pergunto, o histórico da profissão, da função design, ela já apresentava todos esses desafios ou ela foi se incrementando, ela foi se dificultando ao longo de novas necessidades da nossa sociedade contemporânea? Eu vou só, antes de responder, fazer um gancho com a tua comparação com o Super-Homem. Eu acho que o Daniel vai concordar comigo que o Super-Homem é jornalista, mas Batman é um designer. Sem dúvida. Então, talvez um designer, né, um pouco mais de recursos, mas enfim, ele projeta o que ele precisa, né? Mas acho que tem um pouco a ver com essa questão. Mas eu acho que, como a Elisete bem colocou, é uma questão de contexto, né? Se a gente for pensar os produtos que a gente teve nas nossas casas por muito tempo, televisões com tubo, enfim, né, próprios automóveis, era um contexto de produção que não se pensava justamente no descarte, no que seria feito com aquele produto depois. E também não na substituição, né? Eles tinham uma vida muito longa, né? Isso. E então, o que aconteceram, os produtos eles passaram por fases. Num momento, sim, né? Com uma vida mais longa, depois com a questão do advento ali da obsolescência programada, os produtos começaram a ser pensados para que eles tivessem uma duração específica, para que tivesse um giro, né? Claro. E isso são coisas que se discute hoje em dia de uma forma muito clara no contexto de mundo, né, que nós temos. Então, alguns, né, designers têm um documentário que eu recomendo que quem puder assistir, assista, né, voltado principalmente para design de produtos, que é um documentário do diretor chamado Gary Hustwit, que chama Objectified, em que ele entrevista vários designers e, entre eles, alguns dizem assim, que o produto bom é aquele que dura e que envelhece com o tempo e que fica melhor com o tempo. Como ele dá um exemplo de uma maleta que meu pai tinha de couro, que parece que a cada ano ela está mais bonita. Outro já diz assim, que determinados produtos que efetivamente não duram muito deveriam ser feitos, sei lá, de papelão, para que pudessem ser jogados fora e reciclados de uma forma mais tranquila. Mas realmente é uma questão bastante contemporânea e o design ele tem que se modificar no contexto contemporâneo para justamente dar conta dessas questões. Perfeito. Né? Ok, terminamos nosso primeiro bloco. O assunto é interessante, é abrangente, mas vai muito rápido por isso. Já voltamos, logo após o intervalo. Muito bem, segundo bloco do programa Centros de hoje, então falando sobre os 10 anos do curso de Design aqui na Univates. Fizemos no primeiro bloco uma introdução ao tema e conosco então aqui está o professor Rodrigo Brode, que é coordenador do curso de Design, também a professora Josiane da Costa Schmidt, que é formada no curso de Design aqui da casa e hoje coordenadora do curso de Design de Moda. Professora Elisete Kreutz, professora do curso de Design aqui, e o Daniel Valérios, que é diplomado no curso de Design e também professor no curso de Comunicação Visual, técnico em Comunicação Visual, é isso, né? Perfeito. Vimos que as áreas de atenção, o foco e o tamanho do desafio do design, do profissional, do designer é fantástico, né? Muitos desafios e muitas áreas para serem consideradas. Um pouquinho sobre as áreas de aplicação, as áreas de uso. No primeiro bloco, tu fizeste referência ao fato de, principalmente no design de produto. Que outras áreas hoje são clássicas como fonte de absorção e de utilização do design? De forma clássica, sim, o curso de design no Brasil, principalmente, ele partia, enfim, do design gráfico ou programação visual em algumas formações e o design de produtos, né, que, na verdade, trabalhava com, basicamente, forma, né, e informação, né, seriam esses dois contextos. Mas, hoje em dia, é um pouco difícil até de mensurar quantas áreas, né? A gente tem para a internet o design de interação, né? Temos o design de moda, que, na verdade, é um derivado, são produtos de moda, né? Temos... o que mais, Daniel? Me ajuda. Tem de áudio e vídeo, né? Design de áudio, visual. Design exclusivo, design de games, exclusivos para áudio. Inclusive, o Augusto fez o trabalho de conclusão dele sobre design de som, né? Que é uma coisa que a gente
é totalmente intangível, mas tem esse trabalho também. Enfim, são várias opções, né? Vários... O design de som, né? Neste caso. Também tem design de comida, né? Então, que se preocupa em fazer, que a Simone Matar trabalha bastante nisso, né? Que é food design. Então, com as mais diversas experiências, né, que pode estar trazendo para o público, inclusive com produtos comestíveis, tipo luminárias que se comem, né? E assim sucessivamente. Então, é maravilhoso o trabalho dela, né? Então, o design vai estar presente em muitas coisas. Às vezes a gente nem pensa que tem design, como disse o professor, às vezes ele passa batido, sem ser percebido, mas está lá o design. Certo. E ele vai pensar só, não apenas na questão visual, como é comum a gente pensar design gráfico, pensar em marcas, pensar em coisas visuais, mas também em todos os outros sentidos que temos, que não é apenas um, são 5 no mínimo, né? Perfeito. Há quem diga que é 6. Na verdade, a gente brinca que o design está em tudo, né? Que a gente acorda e levanta de um design, vai no banheiro, escova os dentes com design, senta num design, toma café num design. Então, na verdade, o design está em tudo. Por isso que são N áreas, assim, é difícil citar todas. Mas no Brasil também são comuns, daí na vertente de design de produtos, design de joias e design de calçados e acessórios, né? Principalmente aqui nesse polo do Rio Grande do Sul. Super. E outro campo, né, Sandro, que eu acho que é bem importante, assim, acho que inclusive a Prof. Elisete trabalha bastante com isso, que é o desenho de marcas, né? Que o escritório do Rodrigo também, eu acho que é um mote, né, Rodrigo? Vocês trabalham bastante com marcas, enfim, é um segmento muito importante, né? Aquela coisa do valor intangível também, enfim, da personificação de uma empresa, que é a marca dela, e isso o design está extremamente envolvido, né? É um campo super grande pro design, assim. Enfim, são vários segmentos, né? Que conforme... Design de embalagem, enfim, eu já comentei do design de interfaces. A questão do food design é interessante porque também existem formas diferentes de trabalhar o food design. O professor argentino que esteve aqui conosco, o Gaston Lepera, fazendo uma palestra aqui tempos atrás, ele trabalha o food design, mas muito no sentido assim de tornar o alimento mais compreensível, né? De que a ficha que consta ali, tabela nutricional, que isso se torne mais inteligível, que os alimentos também sejam desenhados de uma forma a serem mais saudáveis, né? Então, além da questão do food design como... design informativo. Isso. Além do food design como algo que envolva, né? Mas até o food design no sentido de poder buscar um alimento, daqui a pouco, que para o público infantil não seja tão, né, atrativo, e transformar esse alimento num alimento mais atrativo para esse público, né? Então, acho que esse enfoque de trazer um benefício realmente para a sociedade, acho que é uma grande tendência assim, do design, a meu ver. Professor Elisete, gostei muito da sua extrapolação do conceito de design para os sentidos, né? Quer dizer, na verdade, a cada sentido que nós temos deve ser trabalhado algum tipo de forma sensorial, de percepção, do design que vai ser concernente ao devido sentido. Quer dizer, a gente normalmente acaba ficando muito preso à questão visual, quando todos os demais precisam ter alguma forma de percepção, ou do objeto, ou da figura, ou da funcionalidade, ou do uso, né? Quer dizer, do som, e assim vai. Assim, o design já trabalhava com isso, mas agora é mais evidente que há uma necessidade de se trabalhar com todos os sentidos do ser humano. Auditivo, visual, enfim, todos. E isso está se tornando especializações dentro do design, o que é muito bom, o que amplia ainda o mercado de trabalho para os nossos egressos e para as pessoas que queiram trabalhar com o design. Então, todos se beneficiam. E se trata, como disse o Daniel, na questão de marca, para a marca é muito importante, né, que todos esses elementos converjam, porque aumenta a possibilidade de memória, de você lembrar de uma determinada marca se tem vários pontos, né, como referência. Não só de funcionalidade, mas também de posicionamento na cabeça do consumidor e do público, isso, né? Então, por exemplo, um design de som que vai fazer um som
específico para aquela marca, nós aqui no Brasil não temos a proteção legal disso. Né? Vamos ter a proteção legal do visual, né? Da marca tridimensional também, mas, por exemplo, da marca auditiva, não. E ela é de fundamental importância. Né? Quantos aparelhos celulares e outros, né, mesmo computadores, quando a gente liga, dá um som característico e que a gente lembra dele relacionando com a marca. Ou então, né, quando o leão faz aquele som, né, que a gente já sabe exatamente qual é que é a marca, né, da produtora, etc. Produtora de cinema. Exatamente, a gente já ouve, já imagina qual é a marca, e assim sucessivamente. Então, o design de som é um profissional muito importante, que tem um conhecimento profundo a respeito, né, dessas, que reação vai trazer para o público determinada, né, sonora. E aí nós temos um músico que pode falar um pouquinho para nós. Na verdade, eu acho que qualquer hobby pode agregar algum tipo de conceito, e é um pouquinho que eu digo também para os alunos lá da comunicação, né? Quer dizer, qualquer conhecimento fora das 4 linhas oficiais de condução da sua profissão acaba sendo um elemento que pode agregar diferenciação na sua atividade profissional. E aí a minha pergunta para vocês é: que áreas, com tantos horários diferentes, com tantos desafios, que áreas são muito próximas, muito complementares? Imagino aqui já a engenharia de produto, a própria comunicação, mas como é que vocês trabalham essas áreas complementares para poder também beber da fonte deles no seu processo criativo de produção e também atender demandas que vêm, claro, dessas outras áreas? Como é que funciona essa interação, professor? É interessante porque o design ele articula tanto com as ciências ditas tecnológicas, né? Tanto que aqui na Univates o design nasceu, enfim, ficou por muito tempo no Centro de Ciências Exatas e Tecnológicas e hoje integra o Centro de Ciências Humanas e Sociais, né? Porque a origem do design, o design e a arquitetura, eles têm uma origem comum, né? Enfim, se a gente pega literatura em língua inglesa, né, dos projetos assinados por arquitetos, eles aparecem lá designed by, né? Então o design é um sinônimo de projeto, né? Aqui no Brasil a gente usa o termo em língua inglesa porque o desenho, né, que alguns cursos ainda se chamam de desenho industrial, mas o desenho ele dá margem para ilustração, não apenas para projeto. A gente recebe os alunos intercambistas que lá fazem desenho e eles, quando vão desenhar, eles fazem debujos, né, que é o esboço, né, que é o desenho mais artístico, e o desenho é o projeto. Mas, não fugindo da tua pergunta, arquitetura, engenharias, mas também no campo das ciências sociais, a própria comunicação, a sociologia, a antropologia, a música, de certa forma, eu acho que articula muito bem. E então é uma área que, na verdade, ela bebe de outras, assim. Pela fala de vocês, agora tem que estar próxima, inclusive, da gastronomia. Sim. Até uma brincadeira, assim, a gente conversa com as nossas secretárias aqui, que fazem as atividades complementares. Design, qualquer coisa é atividade complementar, porque a gente acredita que tudo é importante, né? Um curso de música, um curso de teatro, né? Não, mas eu fiz um curso de mecânica também, né? Então, porque com que produto a pessoa vai atuar depois, a gente não sabe. Então, essa formação mais aberta, eu acho que é o mais importante, né? Que a pessoa realmente tenha essa predisposição para pesquisar e enfim, para saber que ela vai ter que estar sempre estudando. O designer, acho que ele tem esse desafio. Ele se formou como designer, ok, mas ele não sabe qual produto, qual artefato que ele vai ter que trabalhar. Então, ou qual público, né, que ele vai atuar. Então, essa pesquisa é constante e por isso essa abertura de áreas. E o processo está aberto na rua. Imagino que ver as pessoas usando as coisas e ver as dificuldades que as pessoas têm em eventual produção de alguma determinada mecânica ou atividade faz parte da observação, né? Sim. Mas de todas as áreas, eu acho que o design ele vai se vincular mais com a comunicação, porque o design é comunicação. E até bem pouco tempo atrás, nós tínhamos uma certa dificuldade com isso, inclusive por os órgãos de governo, que não aceitavam que o design estivesse, por exemplo, na comunicação social. Se usasse isso, não poderia usar a palavra design, e sim comunicação visual. Mas logo em seguida já tivemos outros eventos, por exemplo, uma banca de design,
no Hipólito José da Costa, que era Museu de Comunicação. Inclusive, naquela ocasião, eles estavam com uma exposição das cadeiras, dos 100 anos de design, em termos de cadeira, né? Então, quer dizer, o design ele vai estar muito vinculado com a comunicação. Apesar de fazermos um vidro de perfume, quando vão encontrar, ouvir aquele formato de vidro, ele está comunicando algo, está sendo bastante simbólico. Então, ele vai beber de várias áreas, né? Mas a comunicação é fundamental. Ótimo. Ok, terminamos nosso segundo bloco. Na volta, vamos começar a falar um pouquinho do histórico do curso. Como é que ele abriu, quais são as ênfases dele, para que a gente aí sim culmine com os nossos 10 anos, então. Já voltamos. Design. Esse é o nosso tema de hoje, então, curso de design, aqui na Univates, programa Centros. Professora Elisete, vamos nesse terceiro bloco pegar assim um pouquinho do fio da meada de como surgiu o curso de design, como é que ele foi se desenvolvendo e a experiência de 2 ex-alunos aqui também. Bom, a Univates, no início, né, de nosso novo século, começa com os nossos cursos de comunicação. Primeiro a publicidade, depois a RP, depois o jornalismo. 2001, né? Bom, feito esse primeiro trabalho, se pensou em continuar oferecendo cursos para a nossa comunidade de acordo com a demanda. E uma delas era o design. Tá? Então, qual o design que nós vamos oferecer, já que tem produto, tem o gráfico, enfim, o que as pessoas entendem sobre o que é o design e qual a sua necessidade. E aqui nós tínhamos um grupo de pesquisa, que na época estava lá no prédio 1, e fez uma pesquisa bem apurada e completa sobre o que as pessoas entendiam de design, né, ligando para as empresas, e a maioria das vezes as pessoas não sabiam nem o que era o design, a palavra design. Então perguntavam qual é que eram as necessidades e tudo convergia para o gráfico, não, o design gráfico. Então a necessidade desde cartazes, enfim, essas coisas mais básicas que uma empresa, seja ela de loja de roupas, né, ou qualquer outra, que vão necessitar. Então foi feito essa pesquisa, né, bastante complexa, como eu disse, não só em Lajeado, mas na região, porque a Univates atende a região. Sim. E após isso, então, foi se estudar como seria o projeto de design da Univates, que foi muito específico para atender às necessidades daqui. E o curso abriu em 2005, é isso? Isso, e antes disso foram feitas, então, todas essas pesquisas. Não. Vários profissionais da área, desde a AP Design, que é a Associação dos Design Gráfico aqui do Rio Grande do Sul, professores de vários outros instituições de ensino superior, então colaboraram conosco, né, respondendo questões, perguntas, e a partir disso foi formado então um curso, o desenho do curso, juntamente com as suas ementas, suas disciplinas, etc. Então, desde sempre o curso já iniciou contemplando essas necessidades da nossa região. E começou por design gráfico, porque era uma demanda maior, e além disso teria uma outra questão, que seria a questão de laboratórios, etc., que o design de produto exige. Certo. Então, o design gráfico foi mais já era imediato. Algo que já estava com capacidade de atendimento. E depois, logo em seguida, foi então aberto, aí o professor Rodrigo pode esclarecer um pouco melhor, mas foi ter 2 habilitações, tanto o design gráfico quanto o design de produto. Ok, então começamos com design gráfico em 2005 e depois para onde fomos, professor Rodrigo? A gente vinha conversando aqui, a Josi, né, foi a primeira aluna formada ainda com habilitação em design gráfico, né? Aí isso foi em 2009, então acreditamos que até 2008 o currículo tenha sido com habilitação, e depois se instituíram linhas de formação, né, em design gráfico e design de produtos. Mas isso já foi num contexto em que o design já estava se tornando algo um pouco mais plural do que essa divisão, né? Então, enfim, essas linhas de formação elas duraram até 2012,
Em 2013, optamos então pela unificação do currículo, se tornou um currículo mais generalista, né? Porque a gente já não entendia mais como separar. De repente, o designer vai pensar na interface gráfica de um dispositivo, um celular, mas aquilo é um produto, então eu preciso saber como é que a pessoa vai interagir, onde ela vai encostar. Então, que uma linha de formação específica numa área e outra não fornecia essa formação completa assim para os alunos, né? E hoje então temos essa situação mais generalista. Isso. E a gente tem hoje um tecnólogo, né, em design de moda, que aí me ajuda, quando é que ele foi? 2011. 2011 iniciou o tecnólogo em design de moda, porque também se entendeu que era uma área que precisava realmente havia uma demanda específica, né, para design de moda. E então hoje a Univates tem 2 cursos de design, um bacharelado, né, bacharelado em design, não sem linhas de formação, e um curso superior de tecnologia em design de moda. Perfeito. Quantos egressos nós temos já no curso? Hoje nós temos, a última consulta que fiz, 38. 38 ao longo desses 10 anos. Isso. Perfeito. Josi, um pouquinho do teu relato. Tu foste a primeira desses 38 e hoje está aqui atuando junto conosco dentro da Univates e já num desses braços, né, numa dessas opções de aplicação do design. Um pouquinho da tua fala ainda como é que foi a experiência como aluno e como é que está hoje desenvolvendo esse nova aplicação do design. Sim. Bem, eu vim parar no design meio que por acaso. Eu gostava de tudo, mas eu tinha certeza que eu queria fazer moda e não tinha moda aqui perto, enfim, e design era o mais próximo que se tinha da moda. Então, eu vim para o curso e foi uma experiência muito legal pegar um curso iniciando, né? Tem as suas dificuldades? Teve, né? Mas é muito gratificante tu poder ter aquela turma que tu tem do início da faculdade até o final, tu ter essa relação de troca com os professores, que foi muito bom. A Elisete acabou virando minha amiga, né? Então, eu só tenho boas lembranças do curso, né? Tenho um carinho enorme e eu tenho muito orgulho de dizer que eu faço parte da história desse curso, que hoje é tão bem conceituado. E estar aqui de volta é muito gratificante. E como é que foi essa transição para a situação de professora e estar hoje coordenando aí uma área? Sim, eu também, durante a faculdade, vi que vou ser professora, botei na cabeça, enfim, saí e fui fazer um mestrado. Então, um ano depois de formada, fui chamada para dar aula aqui na Univates, fiz concurso, enfim, comecei a atuar no design de moda. Então, esse ano assumi a coordenação do curso e dou uma disciplina no curso de design, uma disciplina de primeiro semestre, bem explicando para os alunos essa coisa do que é o design e para que eles levem para a sociedade realmente o que eles estão fazendo, o que é essa profissão, que a gente ainda tem essa dificuldade depois de 10 anos. Ótimo. Que é Antes da fala do Daniel, um pouquinho da tua explicação, o que é, como é que consiste, qual é a estrutura, qual é a diferenciação do tecnólogo, então, em design de moda que tu coordena? Ele é um curso de uma duração reduzida, né? Ele é de 3 anos, ele é mais voltado para as práticas, então, tem disciplinas teóricas, mas é mais voltado para as práticas. E é bem específico para a área de moda mesmo. De moda mesmo. Isso. Ok. Daniel, um pouquinho da tua fala aí, como é que foi essa experiência e quais caminhos tu percorreste depois do curso? Sim, eu entrei no curso em 2007, eu não trabalhava na área, aliás, não tinha ligação nenhuma, a não ser o intuito de querer trabalhar, querer participar dessa área. Então, eu entrei em 2007 e foi, acho que mais ou menos isso que a Josi comentou, assim, de pegar o curso no começo. Foi muito bom porque a gente foi desenvolvendo toda uma turma de profissionais que depois ingressaram no mercado, abriram suas agências, enfim, estão trabalhando. E esse pessoal que a gente conviveu na faculdade viraram nossos contatos profissionais para a vida, assim, sabe? E isso foi, sensacional, porque além de tu conhecer a pessoa como profissional, tu conhece mais ela como amigo também, sabe? Então, as relações se estreitaram, então a gente tem parece que é uma união, assim, em relação ao curso. O curso nos une, sabe? E isso é muito bacana. Então, eu entrei em 2007, a gente passou por esse período de transformação do curso, essa evolução, né? Que é natural, né? Claro. E foi super bacana acompanhar isso também. E, enfim, ao longo da minha passagem aqui, eu acabei passando em outras empresas e tudo mais, e depois eu me formei em 2014, me formei, e junto com outro egresso também,
eu e mais 2 sócios, um deles é a Egresso, que é da Univasf, a gente abriu um escritório aqui também voltado para a parte de áudio, vídeo e ilustração, né, que são segmentos do design também. Aí a tua especialização que te leva ao curso técnico de comunicação visual. Perfeito. E o convite aconteceu para dar aula ali, né, é justamente na área que o nosso escritório atua, tem trabalho, então tem experiência. Mas sem dúvidas o fundamento, a base do curso do design que abriu todo esse mundo de opções, né, que antes não existia até, sabe, no Vale. Então, quando a gente começou a fomentar o curso, assim, eu digo como aluno, né, o fomento veio da instituição, né, mas essa mão de obra que foi sendo lançada no mercado e tudo mais, mudou o cenário, né, mudou o cenário da comunicação, pelo menos na nossa região. Perfeito, ótimo. Professor Rodrigo, eu vi aqui alguns números que são fantásticos, né? Claro, a estrutura, a gente sabe como a Univates é séria no sentido de mesmo que o curso vai abrindo, ela vai disponibilizando as demandas e esse é o desafio do novo aluno, né? Talvez ele não tenha toda a estrutura pronta antes, mas quando dá necessidade, ele sabe que ele vai ter o melhor disponível, né? E a gente teve números fantásticos, inclusive, na avaliação do curso e algumas avaliações que apontaram, inclusive, como um dos melhores cursos de design privados do país. É isso? Como é que é um pouquinho essa... Isso foi na avaliação do MEC ali, o ENAD do ciclo 2012, né? Que, enfim, nós tínhamos uma expectativa de que o curso fosse bem, mas fomos felizmente surpreendidos, assim, foram 2 surpresas, né? A primeira que na avaliação do ENAD, que é a avaliação do desempenho dos alunos, né? O curso ficou em 5º lugar no país. No país. Né? E com 3 instituições federais, né, à frente. Era, se eu não me engano, a URGS, eu não vou me lembrar, a URGS, uma era de Minas, né? E depois, com a nota do curso, ali do conceito de curso, que avalia a titulação de professores, carga horária, um aspecto mais técnico, nós ficamos em 2º lugar, né, atrás apenas da URGS, tanto no estado quanto no país, né? Então, aí a gente, enfim, podemos dizer que, segundo a avaliação do MEC, né, seríamos, então, o curso privado, o curso não público. Esse foi o último ciclo avaliativo, devemos ter novo esse ano. Isso, a gente está no ciclo avaliativo 2015. Novamente agora, 2015. Então, assim, para nós foi extremamente positivo, né? E eu costumo dizer, assim, que até, enfim, por também me envolver com o mercado, com a área enquanto indústria, a indústria criativa, que a gente chama, que não inclui apenas o design, mas como o Daniel bem colocou, eu acredito que isso valoriza muito o profissional que está indo para o mercado de trabalho. Eu acho que isso, pelo menos para nós, assim, em contato com clientes e tal, o design ele ganhou uma importância, né? Acho que um pouco por essa questão dessa avaliação. Se refletiu no vestibular, né? Hoje a gente tem alunos de Carlos Barbosa, alunos de regiões que né, poderiam estar estudando em outros locais e estão estudando aqui na Univates. Perfeito. Bom, a qualidade atrai, né? Sim. Interesse, né? Perfeito. Muito bem, chegamos ao final do nosso 3º bloco. No próximo bloco vamos falar um pouquinho sobre a programação dos 10 anos. O que é que está previsto aí para os próximos meses, então. Já retornamos, esperamos você. Muito bem, nosso 4º e último bloco do programa Centros de hoje, estamos falando sobre o curso de design que completa 10 anos de atividade. No bloco anterior falávamos um pouquinho sobre a história do curso e todo o seu desenvolvimento, e aí me lembraram aqui muito oportunamente no intervalo de que o Daniel teve uma experiência bastante interessante, e até por conta não só da qualidade do curso, mas também da sua capacidade, da qualidade dos alunos que um bom curso atrai, né? Fica aquele círculo virtuoso, né? Um bom curso atrai bons alunos que vão fazendo a coisa acontecer cada vez melhor. Nos conta um pouquinho de como é que foi a tua experiência do estágio que tu fizeste. Estágio é obrigatório no design? Sim. É obrigatório. E aí, como é que foi essa experiência? Onde foi e o que foi? Em 2011, eu participei de um processo seletivo para trabalhar no departamento de arte da TV Globo, lá no Rio de Janeiro. Certo. E eram 30 mil inscritos, né, mas para várias áreas, né, inclusive, mas para essa área específica eram 2 selecionados. Fui eu e um jovem lá que estava lá já no Rio de Janeiro. E bom, eu acho que envolvendo o curso de design aqui foi fundamental, assim, porque eram várias etapas
de seleção. E sem dúvida, se eu não tivesse feito as cadeiras que eu fiz até conseguir chegar nesse nível, não teria passado. Certo. E foi assim excelente, foi um período de aprendizado enorme. Quanto tempo foi isso? Um ano e pouquinho, assim, não foi muita coisa. E Pô, mas um ano e pouquinho já, né, dentro de uma... Claro, a gente sabe que a concorrência a TV Univates chega lá, mas a Globo já é uma boa escola, né? Foi super bacana, assim, tipo, uma realidade completamente diferente. Eu acho que é um ponto onde a gente quer chegar, sabe? Aquele estágio de trabalhar com grandes empresas, né? Com ter teu trabalho reconhecido e, enfim, saber que o que tu está fazendo vai passar no Brasil, no mundo, aquela coisa inteira. Nível de excelência, né? Isso, exatamente. E foi muito bacana, assim. E eu acho que, para mim, foi... A minha vida mudou em relação à área. Dá para dizer que foi um antes e depois. E assim, inclusive eles tinham renovado o contrato, né? Mas eu decidi voltar porque, enfim, tinha toda uma situação aqui, eu tinha que me formar de uma vez, aquela coisa toda. E eu acho assim que o que dá para tirar de proveito assim, real desse estágio foi que o design da Univates me preparou super bem para aquela situação. Eu cheguei lá, não era... Apesar de ser um cara que veio do interior do Rio Grande do Sul, né? Que eles não faziam... Eu sou de Arroio do Meio, na cidade de Arroio do Meio, então eles pediam se eu morava no Condado, né? Aquela coisa com esse nome de cidades, né? Arroio do Meio, Estrela, Capitão, enfim, né? E, enfim... Mas aquela coisa que ficou só numa primeira conversa, né? No convívio, estava super preparado, né? Não tinha... De igual para igual. Isso, exatamente. Eu acho que foi uma oportunidade que o curso me deu, que eu só cheguei lá por causa do... Enfim, foi um processo seletivo que eu passei, mas teve apoio do professor Rodrigo, quando eu solicitei todos os trâmites, aquela coisa assim que não é fácil, né? E, enfim, foi muito bom e é uma coisa que às vezes a gente vê como um muro que ninguém consegue pular, né? Nós aqui mais afastados do grande centro. Isso é uma bobagem, né? Porque a gente sabe que existem as oportunidades, era um edital que estava lá na internet, eu me inscrevi, passei e fui, né? Então, como eu consegui, muitas outras pessoas podem conseguir. E eu acho que a qualidade do curso inspira isso nas pessoas, querer o melhor delas. Eu queria o melhor para mim, que era trabalhar na parte mais ilustração, que é o meu forte. E, enfim, uma coisa levou a outra, né? E da mesma forma que eu acho que, como eu consegui, outras pessoas podem conseguir, tranquilo, é só acreditar e o curso está aí para dar essa plataforma. É importante esse teu relato porque não é claro, parabéns, muito mérito, mas também não é uma situação de exceção. Nós sabemos aí que praticamente todos os cursos da instituição têm situações como essa, de destaque e se posicionam de igual para igual com os melhores profissionais, com os melhores alunos das melhores instituições do país, então realmente é uma questão de postura pessoal. E aí acho que muito do teu mérito também, né? Absorver do curso, absorver das disciplinas e não temer a disputa de ir para a igualdade lá, né? E era de igual para igual, e assim, com pessoas com formação em universidades federais do Brasil e de fora, né? Então era gente, trabalhar com gente lá que tinha participado de projetos, ganharam um Emmy, Grammy, inclusive um cara tinha participado da equipe lá do Rio, aquele filme ganhou Oscar, sabe? Então tu trabalha com profissionais de altíssimo gabarito, só que de igual para igual, né? Isso é muito legal e, enfim, a gente se acredita mais em si mesmo, né? É bem bacana. Professor Rodrigo, um pouquinho então da programação. Algumas coisas já estão definidas, outras ainda estão por se estruturar ao longo do ano, mas o que é que está previsto? Um pouquinho da estrutura do curso, laboratórios. Vamos lá, para um relato genérico. A gente teve agora, recentemente, a aula inaugural, né, com a presença da Paula Lange Araújo, da Nectar Design, que é um escritório de design de Porto Alegre, que completou 10 anos também o ano passado. Então, foi um momento muito bacana, acho que de compartilhamento de experiências e de visão sobre o curso. E a gente decidiu esse ano que nós não iríamos fazer uma semana acadêmica, né? Então optamos por deixar a programação um pouco mais flexível. A gente está organizando alguns contatos, né? Tanto de nomes mais acadêmicos quanto de nomes mais do mercado mesmo.
E a gente tem 2 grandes eventos no segundo semestre que vão estar integrados um pouco com essa programação dos 10 anos. Um deles é o Congresso de Branding, né? Em outubro, né? Isso, em outubro, que já teve um programa já falamos aqui no dedicado a isso. A respeito. E o outro é o Simpósio Internacional Diálogos na Contemporaneidade, que acontece em setembro, né? Em que nós teremos uma convidada do design no diálogo de encerramento, que é a professora Luísa Paraguai, que era da EMI Morumbi, agora está na PUC de Campinas, que trabalha com essa questão dos wearables, dos vestíveis, uma interface entre arte e tecnologia. E no primeiro dia, aí num evento mais específico do curso, a professora Regina Heidrich, da Fevale, que trabalha muito com acessibilidade, tecnologias assistivas, trazendo um pouco daquilo que eu vinha falando, assim, dessa questão da proximidade do design com esse tipo de iniciativa de realmente produzir coisas para o bem comum, né? Então, mas além disso a gente tem, enfim, outras pessoas que eu não vou falar o nome, assim, porque daqui a pouco não se confirma, né? Mas profissionais tanto do mercado quanto da academia que a gente está organizando. Tem alguma página, algum Face, algum local que as pessoas possam eventualmente consultar para saber de quando houver a confirmação? O Facebook do curso, né? É facebook.com/designunivates. Agora acho que tem um ponto, né? Mas procurando Design Univates vai encontrar tranquilamente. Que é onde a gente tem concentrado grande parte das informações, né? E também na imprensa, né? essa divulgação. E aí fazendo uma ponte com o que o Daniel colocou em relação a essa oportunidade do estágio, eu acredito que muito também que se conquista com o curso é um pouco dessa coragem, assim, de acreditar, né? E a gente tem essa situação do intercâmbio, né? A gente teve no ano passado um aluno que foi para a Coreia, né? Uma aluna que esteve em Londres, né? Que a questão do conhecimento do domínio da língua inglesa também ajuda muito. Sim, fundamental. Né? Além do convênio que a gente tem com o IPL ali em Leiria, né? Que a gente já teve muitos alunos indo para lá. Mas acho que são essas experiências também que são transformadoras. E claro, não é apenas no curso de design, mas que a gente sente que isso é um fator importante, assim, de crescimento. Que vai trazendo oxigenação e capilaridade mundial para o curso. Isso. Ótimo. Um pouquinho, por favor, se puderem nos relatar como é que está a situação dos laboratórios, como é que está a estrutura do curso. A gente vê ali algumas salas com dezenas de computadores Mac e tal. Como é que funciona isso um pouquinho? Eu vou falar um pouco, depois vocês falam também, por favor, já utilizaram, todos, né? Todos têm. Mas a gente tem hoje o que a gente chama de núcleo de design, que é um conjunto de laboratórios que compreende uma sala dentro do contexto de design thinking e design estratégico para desenvolvimento de projetos, um laboratório de computação gráfica, não é exclusivo do curso, mas está ali, posicionamos ele estrategicamente próximo. A gente tem 25 computadores da empresa da qual o Daniel fez propaganda no primeiro bloco, né? E temos um laboratório de imagem informe, que onde a gente tem as atividades de serigrafia. E aí, dentro dessa ideia de compartilhamento, também usamos os laboratórios da comunicação, né? Fotografia, e também os laboratórios da engenharia, de desenvolvimento de produtos, no prédio 17 aqui da instituição. E uma novidade, né, que está se consolidando agora, a gente teve a aprovação de um edital junto à Inovatis, ao Parque Tecnológico, para o desenvolvimento do Laboratório da Tecnologia Criativa, né? Que é um espaço que visa essa interface entre empresa e academia, né? Com incubação de ideias, e vai ser um laboratório voltado para prototipagem, tanto prototipagem de produtos físicos, quanto prototipagem de materiais audiovisuais e animação e multimídia. Vai ser uma ênfase bastante grande, né, na área do design inovativo. Isso. Na verdade, é um laboratório voltado a toda a indústria criativa, incluindo comunicação, arquitetura, né? Agora, tem, acho que, digamos assim, talvez o design ali de novo como um agregador ali para conectar essas áreas. Perfeito. Professor Josi, a gente passa ali no térreo do prédio 12 e também vê a estrutura do design de moda, né? Sim, nós temos lá o laboratório de moda, né? E a Modateca junto, que seria uma biblioteca de tecidos. Então é onde acontecem as disciplinas práticas do curso. Então toda noite tem... Tem sempre o pessoal em plena produção. A porta de vidro, dá para espiar. Dá para olhar e as vitrines sempre com os trabalhos das alunas. Ótimo. Um pouquinho mais, alguma outra estrutura? Como é que vocês... Eu já ministrei alguma cadeira de ilustração digital, uma oficina de ilustração digital, enfim, acho que fazia parte das atividades da semana acadêmica, né, Rodrigo? E,
enfim, os laboratórios são super aptos. Assim, Importante esse teu relato, porque como tu já estiveste numa empresa de grande porte, quer dizer, volta para dentro da academia e o hiato não é tão grande, quer dizer, a diferença... Os equipamentos são praticamente similares, assim, e, enfim, depende, eu acho que é muito mais o intuito da pessoa querer aprender do que botar a culpa em equipamento, qualquer coisa, né? Mas os laboratórios aqui são excelentes e, enfim, as oficinas que eu ministrei sempre foram muito bem resolvidos quanto a isso. Que bom. Uma coisa importante também, além dos laboratórios, é a nossa biblioteca. A nossa biblioteca está excelente no sentido de a quantidade de títulos de livros das mais diversas áreas, né, do próprio design, que elas são, por exemplo, tipografia, que é um específico para estudar a questão das letras, etc. Tem lá uma série de livros, né, justamente tratando desse tema. Depois vão ter lá em outros tantos. Então, nossa biblioteca também é composta por um número, um suporte excelente, além dos nossos laboratórios específicos ou compartilhados. Ainda nós temos uma biblioteca com muitos títulos, muitos livros que são fundamentais para nós, né? Então, todo esse investimento na estrutura, a qualidade dos nossos alunos e dos professores acabam gerando isso que é o curso de design sendo um dos melhores do país, né? E isso é importante a gente enfatizar, e a gente só consegue isso com todo esse esforço de todos, né? E não é só uma avaliação do governo da CAPES, é também quando vai o Daniel para o mercado, vai a própria Josi, qualquer um dos nossos alunos vai constatar isso. O mercado também vai atestar essa qualidade do curso de design da Univates. Perfeito. Bom, nosso tempo é curto, encerramos, mas agradeço a presença dos 4 aqui. Parabéns pelos 10 anos, que venham outros tantos, né? E que os novos desafios do design sejam compartilhados sempre aqui conosco no programa Centros. Já fica o convite para uma futura participação e novas histórias do design. Muito obrigado a todos. Obrigada. Boa noite a você. Na semana que vem voltamos com um novo tema aqui, programa Centros na TV Univates. Até lá.